Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez temos a alegria de poder compartilhar com vocês uma outra paraxá. Cada semana temos uma paraxá nova, cada semana temos o privilégio de estar na tua presença e queremos poder te abençoar com aquilo que nós vamos dizer. Nós estamos hoje 100% em São Paulo, 100% no Brasil. Meu irmão José Adélcio está junto comigo hoje e nós vamos compartilhar contigo aquilo que nós temos no nosso coração. É isso aí, Zé? Bom dia. Amém. Shabbat Shalom. E é exatamente isso. Que vocês possam não só apenas nos ouvir, mas voltar à palavra de Deus, voltar para a Torá, para tirar suas dúvidas, e o que nós falarmos aqui está dentro do contexto da Torá. Vamos lá. Amém. Então, hoje a paraxá chama Yitro, Jetro, Shmot, Êxodo 18:1 a 20:26. Haftará é Isaías 6:1 até 9:56, uma haftará longa, muito longa. Brit Hadashah é Mateus 5:17 a 32 e o Salmo 19. E eu queria começar olhando com vocês Shmot 18, e é a apresentação da paraxá onde aparece Jetro, o sogro de Moisés. E eu queria lembrar vocês de que Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote em Midian, quer dizer, ele era um servidor de um Deus que não o Adonai Eloheinu, não era o nosso Deus. E Jetro, de repente, chega, Moisés conta para o sogro dele o que aconteceu com o povo, e este sogro simplesmente se impacta de uma maneira tal que ele oferece um holocausto para o nosso Adonai Elohim. Gente, olha que coisa maravilhosa que é nós podermos contar aquilo que Deus faz para que os outros ouçam. E, na continuação da paraxá, nós temos os 10 mandamentos. Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos, e eu queria separar os primeiros 4 versículos, 1, 2, 3 e 4 de Shmot 20. Então falou Eloheinu, nosso Adonai, todas essas palavras. Eu sou eterno, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohims, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E essa instrução é uma instrução clara, não deixa dúvidas. Um único Eloheinu, um único Elohim. Agora, gente, tem que pôr de uma maneira bem clara. Como é que você pode amar e respeitar um Deus que você não conhece? Fica difícil, verdade? Então, eu gosto muito de falar do Shema Israel, porque é o que me toca no coração, junto com o Pai Nosso. São as duas formas que a gente vê de nos colocarmos diante de Deus. E o Shema Israel, Deuteronômio, Devarim 6, de 4 a 9, eu só quero pegar os 3 primeiros versículos. Ouve Israel, Adonai, nosso Elohim, é o Adonai. Amarás, pois Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Moisés não teve dúvida de que ele tinha que contar para o seu sogro aquilo que aconteceu, aquilo que houve, e o sogro dele foi impactado por aquilo que Deus disse. Eu entendo de que a tarefa de falar de Deus é uma instrução que não é mudada. Inculcar significa bater e bater e bater e bater até que todo mundo o entenda. E não é só teus filhos, não é só tua casa. Assentado em tua casa, sim, mas andando pelo caminho, a deitar-te e a levantar-te, vai falar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E na Haftará, nós temos Isaías e Yeshayahu 6, que no versículo 5, 6, 7, ele conta a história dele.
Então, disse eu, Isaías, para falar com Deus. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Eloheinu, o Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Eterno que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías falando, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, voltamos ao início. Todos nós somos impuros e todos nós vamos nos confundir, nos atrapalhar e certamente vamos falar bobagem. Mas uma coisa importante, quando nós reconhecemos de que estivemos na presença do Deus eterno, ele vai fazer com que uma brasa viva toque a nossa língua para que nós podemos levar o texto, levar a palavra, levar a Torá a todos aqueles que estão no nosso caminho, a todos aqueles que estiverem no nosso caminhar diário. Não importa se é o lixeiro que passou na tua frente ou é o presidente de uma empresa multinacional. Todos precisamos da palavra de Deus. E isso é tão forte que Yeshua diz lá em Mateus 5, começando no versículo 17, não penseis que vim revogar a Torá ou os Neviim, a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iud, nem um til jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É Yeshua que fala, Jesus, nosso Adonai, que diz de que ele veio para cumprir a palavra, e nós não podemos desrespeitar nenhum dos mandamentos. Começando lá em cima, então falou Deus estas palavras: eu sou eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E para poder amar esse Deus, precisamos entendê-lo, conhecê-lo e amá-lo do fundo do nosso coração e ensinar as suas palavras. Não é somente lá atrás, na saída do Egito, não. Isaías falou isso, Yeshua, em carne e osso, falou isso. Então, gente, eu queria encerrar no Salmo, que é o Salmo 19, que é o Salmo dessa leitura. E ele diz, a Torá do Eterno, porque neste versículo, em hebraico original, a lei está escrito Torá. Então, a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simplícios. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Eterno são verdadeiros e todos igualmente justos. Gente, na simplicidade do nosso ser, todos nós do canal Israel no Caminho temos procurado ser simples na forma de apresentar para vocês as coisas. Nenhum de nós é teólogo, nenhum de nós tem nenhuma capacitação diferente, igualzinho a vocês. Nós simplesmente sentimos no nosso coração o ardor de levar a palavra, de ensinar a palavra, de comentar a palavra, e é isso que nos motivou a isto. É isso que nós queríamos dividir contigo. A palavra é viva, ela é necessariamente viva, porque senão não estaríamos falando de um Elohim vivo, nós não estaríamos falando de um Mashiach vivo. E se a palavra é viva, a Torá é viva, e ela tem que operar no teu coração todos os dias. Zé Adélcio, e o que você acha? Você
falou muita coisa que eu também expus e tem algumas coisas que eu gostaria de falar também. E nós falamos da Torá, né? Da Torá, como o povo às vezes a utiliza ou não. A palavra do Senhor, eu até escrevi aqui, as lições e sabedorias da Torá, ou Bíblia, só se aprende exercendo o que está escrito. Ou seja, fazendo o que ela diz. Nessa paraxá de Jetro, né? Yitro, ela tem muitas lições, muitas lições. E Deus já sabia de tudo isso, claro, mas ele espera acontecimentos, né? E quando Jetro leva a esposa de Moshe e seus filhos para casa, ele já está dando o primeiro passo para se cumprir o que Deus quer. A família tem que ser, não digo cultuada, mas preservada. E hoje o nosso mundo ele está deteriorando a família, deteriorando tudo o que Deus tem de bom nessa própria paraxá. E aí, trazendo a esposa, Jetro já acerta a família de Moshe, ou acha que o homem, por mais santo que seja, não tem tentações lá com mais de 600.000 pessoas, não tem tentação, a mulher sozinha não tem tentação e desejo, nós não podemos deixar para trás isso. E mesmo sendo um homem santo, as tentações, Satanás usa de tudo. E eu sempre digo que Satanás usa o dinheiro, o sexo e o orgulho para derrubar o homem de Deus. Então, nós temos que estar vigiantes. E Jetro, trazendo a esposa de Moshe com seus filhos, já recondicionou a família. Nós temos que orar por isso e recondicionar a família. O que o Sami também já falou, eu chamo de conversão de Jetro. Ele era um sacerdote em Midian. Midian já era apesar de ser descendentes de Abraão, já era um povo que não se dá com os hebreus, não se dá com Israel, não se dá bem, houve muitas guerras entre esses dois povos. Então, ele voltando para lá, com certeza ele levou essa palavra que ele recebeu e viu o que o Deus Todo-Poderoso, e reconheceu que o Deus Todo-Poderoso faz como ele quer e como ele deseja. E nos cabe, quando pedimos só em oração, como eu já disse no começo, fazemos a palavra, o que ela diz, e oramos para que o Senhor nos ouça, se for a vontade dele e o melhor para nós. Restituindo a família, tem a conversão de Jetro, eu chamo de conversão. Por que eu chamo de conversão? Porque o cara aceitou o Deus Todo-Poderoso de uma forma íntegra, pôs em holocausto, fez ofertas ao Senhor, fez ofertas para um Deus que ele não seguia. Então, houve uma conversão de Jetro ao Senhor. E isso é o que nós temos que trabalhar hoje. Trabalhar hoje no dia a dia, como que estão as coisas, a restituir família. E aí Deus, vendo esses problemas todos que Moisés estava fazendo, Moisés não tinha mais tempo para nada. Era de dia e de noite aconselhando o povo. E Jetro deu, na sua ida lá, deu a instituição para se arrumar auxiliares para sair de pequenas causas até as grandes causas que aí Moisés entrava. Então, houve o alívio para Moshe. E hoje nós temos que entender isso, que não é o muito fazer, não é o muito que você faça para Deus. Você pode ficar o dia inteiro trabalhando em cima da Bíblia, quando Deus é que te orienta a fazer o que você precisa fazer para se cumprir o que ele quer para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco, e o que nós devemos alcançar com a palavra de Deus. Então, não é o muito fazer, mas
a dedicação no que você está fazendo e ouvindo a palavra de Deus. Eu gostaria de entrar um pouquinho nos 10 mandamentos, eu já falei uma série de coisas, mas eu gostaria de falar do último mandamento. Do último mandamento, que é a cobiça. Aqui fala da cobiça, da esposa, da família, dos animais, de tudo. Mas hoje nós vemos que existe a cobiça de tudo. O cara tem uma BMW, olha que linda, eu quero ela também. E isso é pecado perante o Senhor. Não quer dizer que você não possa ter uma BMW, não é isso. Mas você vai conquistar com o seu trabalho, com o seu modo de agir. Porque se você seguir a Deus, até os 10 mandamentos, metade é de adoração e metade é de obrigação. E eu estou falando de uma obrigação, eliminar a cobiça do nosso meio. Não é por falar bonito ou falar feio, não é por ter um carro importado ou não ter um apartamento lindo ou não ter. Deus supre todas as nossas necessidades. Então, a cobiça, que é a inveja, ela é muito ruim. E nós vemos isso na própria Bíblia. Nós vamos ali em Caim contra Abel, nós vemos os irmãos de José contra José, nós vemos Saul contra Davi. Certo que Deus entrou nessas histórias e consertou, mas se depender do homem, nós estávamos enrolados hoje, verdadeiramente. Então, a cobiça, ela traz danos demais, e a inveja, a mesma coisa. O Senhor vai dar o que você precisa, o que você necessita, e conforto, bens bons, é direito seu de você trabalhar e consegui-los, mas nunca olhar para as coisas dos outros. Então, eu fico com essa questão da cobiça. Deus me falou muito sobre isso. E quanto que a gente erra nisso também. Às vezes, sem querer, nós erramos nisso. Olha, que a casa linda que esse cara tem. Então, você já está com a mente naquilo. Então, nós temos que pedir perdão e agradecer a Deus pelo que nós temos, se é muito ou é pouco, mas uma certeza você pode ter, que o Senhor estando no negócio, nada vai faltar, né? Então, Deus quer a gente prósperos, sem ter que olhar nada para os outros. Na Haftará, como o próprio Sami falou, como eu disse, os 10 mandamentos têm a adoração, nos 5 primeiros mandamentos, e depois a obrigação com o Senhor. E nós temos certeza, Senhor, que essa ficará que o próprio Sami já disse. Se nós estamos em obediência, como foi falado para o profeta, tudo lhe é perdoado, tudo é perdoado. E buscamos em Yeshua, que é o único perfeito, para nós podermos estar orando através dele com o único caminho a Deus, para perdoar os nossos pecados diários e a nossa vida, no que nós estamos errando. Inclusive, esse tema que eu falei da cobiça, né? E não tenha dúvida disso, isso está em Isaías 9, 6 e 7, como o Sami já próprio falou. E na Brit Hadashah, o Senhor pede para observar os mandamentos. Ou seja, tudo que foi falado aqui pede para falar os mandamentos. A igreja tentou no século VI, no século IV, com o Papa Gregório, falar dos 7 pecados capitais e dos 7 adendos do bem. Mas não tinha necessidade, está tudo escrito aqui. Está tudo falado aqui, não tinha necessidade de se exigir os 7 pecados capitais. Se lê as epístolas de Paulo, ela fala de todos esses pecados. Então, não tinha necessidade. A palavra de Deus é completa, ela não precisa de adendo. E como o próprio Sami falou, não se tira uma vírgula dessa palavra e nem se põe uma palavra, alguma letra nesse livro da Torá. E, como eu disse, né, o próprio Brit Hadashah são os mandamentos,
são os mandamentos, são as ordenanças que Jesus repete, porque ele diz que não veio para revogar a Torá, e fala das ofertas também. Nós temos que estar com as nossas ofertas em dia, com o nosso dizimar em dia, cada um de um jeito é na sinagoga, de um jeito é na igreja, nós temos que ela estar em dia. E se nós, antes de fazermos isso, tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, nós vamos lá e pedimos perdão. Nós temos que fazer isso. É difícil, é muito difícil. Quantas pessoas sofrem de osteoporose por ter mágoa, por não perdoar? Nós temos que fazer isso, porque senão a sua oferta não tem validade, é apenas um valor. Você não tem como falar, falar, Senhor, eu preciso de tua ajuda, sou fiel nos dízimos e nas minhas ofertas, eu preciso de sua ajuda. Mas se você não estiver de bem com o seu irmão, não estiver preparado para poder perdoar e pedir perdão, nada vale. Então, vale que você esteja com a sua consciência tranquila para chegar perante o Senhor. Os Salmos, o Sam já falou a parte boa. A parte boa. No Salmo 19, 13 e 14, ele fala da soberba. Nós, como já o próprio Sami disse, aqui nós aprendemos todo dia. Essa paraxá, para mim, foi nova, para mim foi um aprendizado gigantesco. Então, nós aprendemos todo dia, nós não sabemos nada, precisamos de vocês nos seus comentários para que nos corrijam também e coloquem as suas dúvidas, porque só assim nós juntos chegaremos ao eterno através de Yeshua. É isso. Para mim foi muito bom estar fazendo essa paraxá. Deus colocou eu para realmente para mim aprender. Sami, é com você. Pessoal, olha só que coisa maravilhosa. Antes de começar a gravar, a gente conversa, trocamos ideias, e eu não sabia o que o Zé tinha preparado, e eu só tinha dado um toque para o Zé que eu ia voltar ao Shema Israel. Mas vocês viram como eu peguei uma parte da teoria daquilo que está escrito e o José pôs aquilo que está na prática. E a prática é viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E não fomos nós que falamos, nós lemos trechos da Bíblia, quer dizer, não é imaginação nossa, não é texto nosso, é Torá. E a Torá, a palavra Torá é lei. Ou seja, se Deus deu uma lei, cuidado, pessoal. Não precisa se preocupar com reescrever a Bíblia, porque não cabe. Não queira te criar a Torá oral, porque vai ser de homens. Muito cuidado com o aprendizado que você está pondo em prática. Se o aprendizado da Torá, você vai ter as maravilhas, como disse o José, a parte boa do Salmo 19. Se não, cuidado, o Salmo 19 tem a parte ruim. Pessoal, obrigado pela vossa audiência. Mandem os seus comentários, mandem as suas opiniões. Nós fazemos questão de ter uma interação com vocês. Sabem por quê? Porque assim nós aprendemos. Que vocês tenham um Shabbat cheio de alegria e que seja com muito Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.